Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, nessa primeira quinta-feira do mês de agosto. E agosto é o mês em que Dom Helder Câmara fez, como ele dizia, a sua grande viagem, né? É o mês exatamente que ele foi para a casa do pai no dia 27, e esse ano farão 23 anos da partida de Dom Helder, né? E para celebrar essa memória dele, a gente abre a série com quem estamos juntos do mês de agosto, com um programa caminhando muito especial, Dom Helder Entre a Cruz e a Espada. E para conversar com a gente tem a alegria de receber o professor Martinho Condini, que é historiador, mestre em ciência da religião e doutor em educação, e pesquisador da vida e obra de Dom Helder Câmara e de Paulo Freire. E aí agora a gente vai pedir ao professor Martinho Condini que ele fale um pouco sobre ele, sobre o trabalho dele, aqui para quem está assistindo com a gente. Professor. Oi, Regiane, tudo bem? Quero agradecer o convite da comunidade Bremen para participar dessa atividade. Falar de Dom Helder sempre é muito prazeroso, e pelo teu início de fala, acho que vamos falar um pouco também do Paulo Freire, né? Do cearense Dom Helder, que é um pouco pernambucano, e do pernambucano Paulo Freire. Então, é um prazer muito grande estar conversando aí com todos que estão presentes aqui nesse nosso bate-papo. Como você falou no início, né? Eu sou historiador e mestre em ciências da religião e doutor em educação, e meu objeto, ou os meus objetos de pesquisa nesses 25 anos são o Dom Helder Câmara e o Paulo Freire, né? Mas pensando aí nesse mês de agosto que nós estamos entrando, né, mês de aniversário de morte de Dom Helder, a gente vai falar um pouco mais da atuação de Dom Helder, principalmente no período da ditadura militar, né? Por isso aí o título Dom Helder Câmara Entre a Cruz e a Espada, não é? E vamos rever um pouco como foi esse período tão complicado, e onde Dom Helder foi tão importante para o Brasil e para a Igreja Progressista, né? E para a população, principalmente aqueles perseguidos pela ditadura, principalmente aí na cidade de Recife, no estado de Pernambuco e no Nordeste de um modo geral. E eu queria começar esse nosso bate-papo com uma meditação do Dom Helder, que para quem não conhece o Dom Helder, essa meditação fala um pouco aí quem foi esse religioso, né? Esse homem do século XX, da história do Brasil, da história da América Latina, da história da Igreja, né? Então eu quero começar com essa meditação. Abre aspas. Sonhei que o Papa enlouquecia e ele mesmo ateava fogo ao Vaticano e à Basílica de São Pedro. Loucura sagrada, porque Deus atiçava o fogo que os bombeiros em vão tentavam extinguir. O Papa, louco, saía pelas ruas de Roma, dizendo adeus aos embaixadores credenciados junto a ele, jogando a tiara no Tibre, espalhando para os pobres o dinheiro todo do Vaticano. Que vergonha para os cristãos, para que um Papa viva o Evangelho. Para que o Papa viva o Evangelho, temos que imaginá-lo em plena loucura. Então, eu acho muito interessante essa meditação, porque mostra um pouco aí da figura de Dom Helder, né? Da maneira que ele
que ele atuou, né, não só na igreja, mas na sociedade brasileira de um modo geral. E pensando aí na questão da relação de Dom Helder com o período da ditadura militar, é importante nós recordarmos, né, que o Dom Helder chegou a Recife 12 dias depois do golpe. Né? O golpe foi em 31 de março e Dom Helder chega em Recife em 12 de abril para iniciar aí a sua atividade como arcebispo de Olinda e Recife. Então era um momento muito nebuloso, né, aonde não se sabia muito bem, né, que rumo esse Brasil ia tomar, né? E Dom Helder então chega em Recife, né, já com uma história muito interessante que ele construiu no Rio de Janeiro, né, onde ele viveu de 1936 até 1964, né? E ele teve uma atuação no Rio de Janeiro muito interessante, né? Só para a gente relembrar, ele organizou o 36º Congresso Eucarístico, né? Na cidade do Rio. É lá na cidade do Rio que ele começa a peregrinação, vamos dizer assim, para a construção da CNBB, né? E ele, com essa atuação, ele vai ganhando uma popularidade muito interessante, né? É no Rio que ele cria um trabalho social, né, que é lembrado até hoje no Rio de Janeiro, né? A chamada Cruzada São Sebastião, aonde ele é o protagonista, vamos dizer assim, do primeiro conjunto habitacional popular, né, para pessoas que não tinham moradia e que moravam nas favelas no Rio de Janeiro. Então, ele teve uma história muito interessante no Rio, e só para não me alongar, né, ele se torna uma personalidade muito importante, né, dentro não só da igreja, mas também da política brasileira, né? Todos nós sabemos aí, né, da facilidade que Dom Helder tinha, né, de comunicação, né? Então ele tem uma atuação assim muito importante. Essa atuação dele chegou a incomodar, né, principalmente a ala conservadora e de direita, não só da política brasileira, mas também da Igreja Católica, né? E esse é um dos motivos que levou Dom Helder a ser transferido para Recife. Então ele chega lá em Recife, né, pleno golpe militar, né? E lá no dia 11 de abril ele faz um pronunciamento histórico, né, com a sua chegada em Recife, né, dizendo que ele iria governar para todos, né, independente aí da postura ideológica das pessoas, e que ele estaria lá, né, para servir a todos. Então, com isso, o Dom Helder vai mostrando, né, a que ele
ele veio, né, quando chega na cidade de Recife, né? E Dom Helder, ele também não tem conhecimento do que iria acontecer, né, em relação à ditadura militar. Então, foi um momento aí onde ele também está observando, né, o caminho que os militares vão dar para esse processo agora, né, a partir aí de 64. Mas, com o andar da carruagem, ele vai percebendo, né, que esse movimento, né, ele vai ter como característica aí um processo que vai se tornando centralizador, vai se tornando aí autoritário, né? E Dom Helder, então, começa a ter uma participação de oposição a esse regime, que vai ficando, né, cada vez mais acentuado. E aí a gente vai tendo aí várias histórias de Dom Helder nesse período, né? E uma delas, que é muito conhecida, principalmente para as pessoas em Recife, né? Que logo dias após aí a chegada de Dom Helder a Recife, um general procura Dom Helder e mostra para ele uma lista de religiosos que os militares informam Dom Helder que esses teriam aí que ter um outro olhar, porque para os militares eles tinham aí uma postura de oposição à ditadura. E aí Dom Helder, ele olha a lista, né? E depois de ler os nomes, ele olha para o general e diz: olha, está faltando um nome nessa lista, né? E o general pergunta qual o nome, e ele fala: é o nome de Padre Helder, né? Então, com essas histórias, né, o Dom Helder ele vai mostrando aí que ele tinha aí não uma oposição já concreta, mas, né, ele mostra aí que ele não ia deixar, né, os outros religiosos que tinham o nome nessa lista, né, abandonado. Ou seja, eu estou junto com esses padres que supostamente, né, teriam aí algum problema com o regime militar. E com o passar do tempo, né, esse acirramento ele vai ficando cada vez maior, porque o Dom Helder ele foi convidado, né, para participar das comemorações do primeiro, do segundo, do terceiro aniversário do golpe militar, né, que os militares gostam de chamar de revolução, mas nós sabemos que de revolução e aquilo não teve nada. E todo convite que Dom Helder recebia, ele sempre teve aí uma maneira de não aceitar, mas dando aí uma boa desculpa, vamos dizer assim, do porquê que ele não participava. E uma delas foi muito interessante, aonde ele fala para o comando do 4º Exército de Recife que ele não jamais poderia participar de um evento desse, porque ele tinha
amigos, né, dos dois lados, né? Então ele não poderia estar participando de algo que poderia desagradar um outro lado, né? Então, assim, de uma forma sempre muito polida, vamos dizer assim, né? O Dom Helder, ele vai se safando, né, de uma participação efetiva dentro desse processo político. E paralelo a isso, nós temos aí uma participação, né, de Dom Helder na vida social do Recife e do Nordeste, né, com muita intensidade. Então, a gente pode perceber que quando nós temos essa relação, né, o regime e a igreja progressista, vamos chamar assim, onde Dom Helder era a principal liderança nesses anos 60 e nos anos 70, ele vai assumir, né, uma postura, né, de falar em nome daqueles que estavam sendo perseguidos, né, até pela sua popularidade, pela sua força política, né? E isso é demonstrado através de fatos que foram ocorrendo, né, durante todo esse período, né? Uma vez uma família procurou Dom Helder, né, porque a esposa de uma mulher foi procurá-lo porque o marido tinha sido preso, né? E aí Dom Helder vai à delegacia, né, para saber o que tinha acontecido, né? E quando Dom Helder chega à delegacia, ele, como uma autoridade muito conhecida no Recife, né, todos o cumprimentam e perguntando o que ele fazia ali, né? E aí ele informa que o irmão dele tinha sido preso. Nossa, Dom Helder, mas a gente não sabia, né, que ele era seu irmão e tudo mais, né? E aí mandaram buscar esse trabalhador que tinha sido preso pelo regime, né? E quando eles soltam esse trabalhador, né? O delegado, um pouco ressabiado, pergunta com toda a delicadeza para o Dom Helder, né? Mas, Dom Helder, o senhor tem um irmão, eu não sabia que o senhor tinha um irmão, ele é negro, o senhor é branco e tal, né? Ele falou, sim, né? Nós somos irmãos irmãos de sangue, né? Nós temos o mesmo mesmo pai, né? E aí ele percebeu, o delegado percebe aí essa questão, né, do Dom Helder, né, nessa atuação. Então, assim, são muitos causos do Dom que vão mostrando, né, a atuação dele diante desse processo, né? E é claro que quanto mais os Dom Helder se mostrava resistente e combativo a esse processo, né, o cerco a ele vai ficando cada vez maior, né? Tanto por parte da Igreja Conservadora, porque em 64 ele perdeu o cargo dele de secretário-geral da CNBB, né? E mesmo diante dos militares, né, e de políticos civis que eram contrários a Dom Helder, né? Dom Helder sofreu um processo de
de oposição muito grande, né? Então, assim, Dom Helder era querido, mas era odiado também por muita gente, né? Mas ele, em momento algum, se sentiu acuado, né? E nós sabemos, né? A casa dele aí na Igreja das Fronteiras, né? Foi metralhada várias vezes, né? Ele foi ameaçado de morte, telefonemas e telefonemas. Até tem um outro caso, né, Regiane, de um telefonema que ele recebe, né? O Dom Marcelo Cavalheira conta isso num documentário, né? E a pessoa liga, era o Dom Helder que atendia o telefone, seja no Palácio Episcopal, seja na Igreja das Fronteiras, e pergunta: Dom Helder, como que você quer morrer, né? E ele: bom, se é para eu escolher como eu quero morrer, eu quero ser esquartejado e que partes do meu corpo sejam espalhadas pela cidade de Recife. E aí o cara do outro lado, né? Seu filho da mãe, né? Então, assim, em nenhum momento ele se mostra acuado em relação a isso. E o Dom Marcelo pergunta: mas você não tem medo? Ele falou: eu tenho medo, mas a gente não pode mostrar para o regime que a gente tem medo, que a gente tem que enfrentar, né? Então, assim, eu tô contando desse jeito para ser uma coisa mais interessante, né? Mas eu queria pegar um mote aí nessa história. Diga. Já que você está falando de causos, eu sei que você faz uma pesquisa sobre causos Dom, que você está reunindo vários causos dele. E eu queria que você falasse um pouco assim dessa pesquisa. Que causo? Porque é como a gente chama, né? Como o programa vai inclusive para fora, era bom a gente só esclarecer que aqui no Nordeste essas histórias a gente chama de causo. Né? Não é caso, é causo com o Causo, mesmo. com o causos. Inclusive, até em publicidade, quando eles têm alguma coisa assim, eles costumam usar, porque é como uma forma de mostrar que aquela coisa teve um destaque, né? Teve uma proeminência. E eu queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, porque eu sei que você está pesquisando de várias fontes, inclusive ouvindo pessoas, pesquisando em livros e tal. E aí eu queria saber como que está sendo, que repercussão essa sua pesquisa está tendo em você ao descobrir essas pequenas histórias, essas pequenas coisas de Dourado, que tem tanta importância? Bom, primeiro, ter registrado esses causos é uma forma da gente manter o legado do Dom Helder, né? É claro que ler uma biografia de Dom Helder é uma coisa, você lê um livro sobre Dom Helder de vários autores que já escreveram sobre ele é uma outra coisa. Agora, quando você reúne causos dele, ou contado por alguém, ou que a gente consegue pegar o próprio Dom Helder falando, nós acabamos tendo aí um registro muito interessante. Isso tudo começou, Regiane, assim, eu só para poder entender um pouquinho o contexto, né? Eu estive em Recife em 1997 pela primeira vez. Em junho de 97 estive em Recife pela primeira vez. Tive um primeiro e único encontro com Dom Helder. E esse encontro eu tenho ele registrado aí no Memória Viva, que é um espaço interessante dentro do Instituto Dom Helder Câmara, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, entrem lá que tem depoimentos muito bacanas e um deles é o meu que está aí. E aí o que acontece? De 97 até hoje, 2022, eu fui pesquisando Dom Helder para o meu trabalho de mestrado e depois de doutorado, e fui reunindo causos, né, de livros, de pessoas que me contaram, de outros autores que escreveram causos também, e eu fui reunindo esses causos, né, com as devidas referências,
quem me contou, em que livro eu peguei, né? E agora eu estou tendo a oportunidade dada pela Rejane, que também me auxilia, às vezes, me mandando alguns causos, né? Reunindo esses causos uma vez por semana, dentro do site do Instituto Dom Helder Câmara, num espaço chamado Causos do Dom. Então, toda quinta-feira, a gente tem esse prazer de ler esses causos. E aí você me perguntou, né, Regiane, que importância tem isso para mim? São dois aspectos, né? Primeiro, o prazer de estar lidando com a história de Dom Helder e com os acontecimentos. E o segundo, eu acho que é uma possibilidade de nós reunirmos várias histórias do Dom Helder na ditadura militar, em Recife, no Rio de Janeiro, ele como padre, ele como jovem seminarista lá no Seminário da Prainha, em Fortaleza. Então, isso tudo reunido num único espaço, eu acho muito interessante, porque as pessoas vão conhecer Dom Helder através dessas histórias, que é diferente de pegar um livro meu, um livro do José de Broquer, um livro do Eduardo Rouanet, enfim, de vários outros, né, que escreveram um livro sobre ele também. Então, é uma maneira, eu acho, muito interessante das pessoas conhecerem Dom Helder, né? Através aí das histórias contadas por ele ou histórias contadas por outros, né? E uma das últimas que eu escrevi e que me impactou muito, como você me perguntou, foi a história contada pelo Gersino Rufino, né? Que trabalha no Instituto Dom Helder Câmara há muito tempo como auxiliar administrativo, um querido, né, uma pessoa muito solícita, né, que me contou o caso do dia que ele esteve na Igreja das Fronteiras, junto com a dona Zezita, um dia após a morte de Dom Helder, né? Então eles foram para lá e quando eles entram na igreja, né, eles se entreolham, né, e o Gersino pergunta para Dona Zizita se ela está sentindo a mesma coisa que ele, e ela pergunta o que ele estava sentindo, ele falou um cheiro muito forte de rosas, e ela também, né? E aí a Dona Zezita fala para o Gersino, olha, o Dom Helder está aqui entre nós agora, né? Porque Dom Helder era um apaixonado pelas rosas, né? Então, apesar de ser um caso entre Zezita e Rufino, né, envolve Dom Helder, né, logo após aí o seu falecimento, né? Mas são centenas e centenas de histórias, né? Eu peguei já depoimentos, histórias contadas pelo Frei Beto, pelo Leonardo Boff, pelo Comblan, enfim, de muitas pessoas que conviveram com ele, né? As irmãs que cuidaram dele, eu consegui também acesso a algumas histórias contadas por vocês aí no Recife, para mim. Então, assim, é interessante porque a gente vai conseguir, né, reunir. Eu não sei até onde eu vou chegar com essas histórias, né? Mas é importante porque as pessoas vão poder, né, conhecer o Dom Helder através desses causos, né, reunidos num único, no caso aí no Instituto, né? Não é em um livro, porque muitos causos já foram publicados em outros livros, então, dessa forma, né, de colocar o caos, no caso, no link do Instituto Dom Helder Câmara, todo mundo tem acesso, né?
a gente não está comercializando as histórias. Então, é um espaço livre, onde eu e a Regiane damos aí os créditos, né, de onde saiu a história ou de quem contou a história, né? Então, eu acho que é um legado, uma herança muito, muito importante para a história do Brasil, né? Para a história da América Latina, e para a história da Igreja, né? Então, eu convido a todos aí, né, se ainda não leram os causos, vão ler, que eu acho que é muito divertido, muito interessante, né? Tem muita história bacana, né, Regiane? Né? Tem sim, tem sim. Tem, como você falou, as memórias, né? Memória viva, cada pessoa conta a sua história, ou que conviveu com ele, ou da influência que recebeu dele, tem de jovens, né? E a gente tem também, com a palavra do Helder, que é pequenos videozinhos com coisas que ele fala, tem podcast, e a gente vai tentando, né, mostrar para as pessoas que ainda não conhecem, de várias formas, quem foi Dom Helder. Eu queria só ler aqui um poeminha para você comentar. Poemas da missa, todo domingo, na Missa das Fronteiras, né, que continua até hoje, que era a missa que ele celebrava aos domingos às 11 horas, continua até hoje. E ao final da missa, a irmã Wanda Araújo, ela lê sempre um poema. E o poema lido nesse domingo foi: Não te escandalizes, meu irmão, de eu vindo várias vezes a Paris, jamais ter visitado a igreja de Notre-Dame. Sinto o espírito me impelindo a mostrar sempre mais que religião não é só piedosa lembrança do passado, mas realidade viva de cada dia, de cada instante. Isso foi escrito lá mesmo em Paris, na vigília de 5 para 6 do mês de agosto, em 1978. E aí eu acho que a gente tem tipo uma visão concreta do que é que ele acha do que é a igreja, né? E você, como estudioso dele, o que é que você fala para a gente sobre isso? Então, o Dom Helder, ele surpreende religiosos, surpreende não religiosos, ele surpreende a todos, né? Porque ele acaba tendo uma visão sobre a questão religiosa, a questão da igreja, questão política, enfim, né? Muito mais avançada do que o tempo ao qual ele viveu, né? Eu não lembro, Rejane, se foi o Comblan que disse isso, mas eu acho que foi o Leonardo Boff, né? Que o Dom Helder foi um profeta, mas além disso, ele foi uma pessoa, né, além aí do seu tempo, né? Então, quando ele fala dessa questão da não visita à igreja de Notre Dame, ele está dizendo, olha, não é isso que é o mais importante, não é eu visitar a igreja de Notre Dame estando em Paris, né? O mais importante é a nossa atuação como religioso dentro desse processo histórico, desse processo social, né? E eu, como historiador, eu entrei nessa pesquisa sobre Dom Helder Câmara esses anos todos, em função dessa característica do Dom Helder, né? De um homem assim que pensava e que tinha uma prática política, uma prática social, né? Que era assim muito significativa, né? Em todos os momentos da vida dele, né? Eu fui muito questionado quando eu comecei a fazer falas e palestras sobre Dom Helder. A primeira coisa que me questionavam era assim: mas ele foi da ação integralista brasileira, né? Isso é uma pedra no calcanhar do Dom Helder. Ele explicou isso
né, muito bem, né, por que ele atuou, mas foi um cara que, ao mesmo tempo que ele atua nessa ação integralista brasileira por 6, 7, 8 anos, né, ele também tem uma capacidade de olhar para aquilo e ver que não era bem assim a, a forma de ver o mundo, né? Que só uma pessoa como ele, né, com a capacidade dele, vai conseguir fazer essa grande mudança e fazer essa transformação, né? E quando ele justifica o porquê que ele atuou dentro da ação integralista brasileira, é muito interessante, porque ele fala, olha, pela formação que eu tive, e agradeço muito a formação que eu tive no seminário, né, o que eu aprendi, mas da forma que a gente era formado lá dentro, a possibilidade dele ter essa guinada, né, para vamos chamar assim, para a direita, era uma coisa normal, normal, né? Mas ele teve a capacidade de ir ouvindo outras coisas, de lendo outras coisas, né? E ele vai então revendo, né, a sua maneira de ver o mundo. E isso não é para todo mundo, não é todo mundo que é capaz de ter essa habilidade, né? E ele fez isso com muita maestria, e você sabe tanto quanto eu, né? A grande virada da vida dele depois do Congresso Eucarístico de 55. É aí que ele dá a guinada, né? Então, assim, ele se torna esse Dom Helder progressista, ou Bispo Vermelho, como chamavam, né? Nos seus 40 anos, né? Ele estava com 45 anos, mais ou menos. Mas isso é capacidade De se reinventar. de se reinventar, de se reinventar, Se reinventar e né? de se abrir para ver, bom, se estão falando isso, vamos ver o que é. E aí, de repente, deu o Sabe? clique nele, né? Tudo bem, ele tem lá o seu Amoroso Lima, que conversa com ele, vai ler Jacques Maritain, enfim, ele tem as suas, né? Uma pessoa que lia tudo, né? Ele não tinha questões de, esse eu não vou ler porque ele não é cristão. Não, né? Então ele teve essa capacidade, e se torna essa figura tão interessante, né? Então, assim, essa fala da igreja, né? E mostra que não que a igreja de Notre Dame não tenha importância para ele, mas tem algo muito maior aí, né? Que nem aquela fala que ele sugere a Paulo VI, por que ele não sai do Vaticano e vai morar numa casinha simples em Roma para ficar mais perto do povo? Faz tanto tempo que um papa não é assassinado e não morre pelo povo, né? E tem uma fala dessa, né? Por que não dá a biblioteca do Vaticano para a Unesco, para as pessoas poderem... Então, assim, era um cara diferente, e isso não tira, e não é uma parte que eu estudo de Dom Helder, isso não tirou nada da espiritualidade e da fé desse homem que de madrugada conversava com Deus toda noite, e não sei por quanto tempo, né? Mas ele tinha algumas questões que eram muito surpreendentes, né? A conversa, uma vez que ele teve com uma prostituta que foi falar para ele que no dia da sexta-feira da paixão ela sempre ia no presídio e transava com o preso lá, que ela achava que era o mais coitadinho de todos, né? E foi falar isso para ele, o que ele achava disso. Ele falou para ela, olha, você faz muito bem, você está atuando como uma cristã e tal. Quer
dizer, é um cara que não... É diferente, né? É diferente. Então, assim, é isso que me encantou durante esse tempo todo, né? E também pelo fato, e aí eu vou entrar um pouco numa questão aí, de nesse meio todo, ele foi um educador, né? Ele foi um educador, né? Através aí das comunidades eclesiais de base, da forma como ele conversava com a população, principalmente em Recife, né? Quando ele foi para aí, né? Ele constrói uma educação libertadora, né? Paralelamente às transformações que a igreja está sofrendo no final dos anos 60. E isso me levou, e aí eu faço o gancho, a mostrar a existência da semelhança entre Dom Helder Câmara e Paulo Freire, né? Onde no meu doutorado eu quis mostrar a educação libertadora a partir de Dom Helder e Paulo Freire. E eu costumo dizer, né? Um de batina e o outro sem batina, mas eles fazem um caminho de construção libertadora muito interessante, até porque eles têm uma trajetória muito semelhante, né? Nem vou falar da questão da nordestinidade, né? Que isso está claro, mas a forma como eles vão construindo um processo para que as pessoas cheguem a ter a sua dignidade e a sua transformação é muito rico, né? Então, tanto Dom Helder quanto Paulo Freire, eles vão construindo, né, com a proximidade com as camadas populares. Eles têm um jeito de falar e de conversar, e principalmente de ouvir essa população, né, aonde eles vão construindo uma maneira das pessoas poderem o quê? Se entenderem como seres humanos, de compreenderem a realidade em que elas estão inseridas e como transformar essa realidade, né? Então, a minha ideia, quando eu pensei em fazer uma pesquisa, né, sobre educação libertadora de Dom Helder e Paulo Freire, é mostrar como que eles caminharam juntos, construíram juntos uma educação libertadora, né? Um via a instituição Igreja Católica e o outro via educação, né? E aí tem uma passagem muito interessante, mais um caos de Dom Helder, onde ele conta que um dia ele vai numa comunidade no Recife, né? E ele fala, né? Eu chego aqui e as pessoas falam: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí eu olho e está faltando tudo. Está faltando enxada, está faltando água, está faltando mudas para vocês plantarem, né? Então ele fala para as pessoas, né? Olha, a gente precisa ter a fé e fazer nossas orações, mas a gente precisa agir, a gente precisa atuar politicamente na sociedade para que a gente possa sair dessa condição, né? Então, isso é uma forma de construir uma educação libertadora. E Freire faz isso, né, de uma outra maneira, dentro de um espaço, seja escolar, ou formal ou informal, onde as pessoas vão tendo o entendimento da realidade e do seu papel na sociedade através do quê? Da sua leitura de mundo, como o Paulo Freire gostava de dizer, né? Então, para mim, particularmente, Dom Helder e Paulo Freire, né, foram assim as duas principais figuras da história do Brasil no século XX, tá? E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, tá? Não sinto que, mas
a gente poderia incluir outros. Não, eu tenho essa convicção, né, que o papel de Dom Helder para a Igreja Católica no Brasil e na América Latina e para a sociedade como um todo, e o papel de Freire para a educação brasileira, não nos anos 60, porque ele foi expulso do Brasil, mas o que ele deixou a partir dos seus escritos e a partir, vamos falar aí da pedagogia do oprimido, né? A gente tem aí uma maneira de pensar, né? Como que a gente vai formar os nossos jovens, seja dentro ou fora da escola, né? E pensar em Dom Helder, ler Dom Helder, pensar Freire, ler Paulo Freire e tentar praticar o que eles praticaram no atual momento, no atual contexto nosso de Brasil, eu acho que é muito importante e muito significativo. E temos pessoas praticando isso, tem outros falando sobre isso para outros, para que a gente possa construir, né, novas lideranças que tragam esse legado de Helder, esse legado de Freire, né? Às vezes parece que não está acontecendo nada, mas está. Eu quero acreditar que esteja. É que o momento é muito difícil, né? E o desgaste, o desmonte que fizeram de Paulo Freire nesses últimos 6 anos foi uma coisa muito séria. Apesar que o centenário mostrou que Freire está mais atual do que qualquer coisa, né? E Dom Helder por outros caminhos também, né? Mas a gente tem ainda. Eu ouvi outro dia de um amigo que ele foi numa missa e o bispo dessa cidade que estava rezando a missa falou: olha, graças a Deus nós nos livramos da teologia da libertação. Então você tem essas coisas, né? Então a gente hoje vive um momento de conservadorismo, um negócio meio complicado, né? Mas enfim, isso é conversa para uma outra história. Hora. Então assim, quando a gente chega, né, aqui no mês de agosto e chega nesse mês de agosto e começa as comemorações, né, do falecimento de Dom Helder, a gente vai relembrando, né, a importância que ele teve dentro desse processo histórico, né, é muito significativo, né? Não é à toa que vão fazê-lo, vão calá-lo por 7 anos, né? Ele tem uma força e um poder e uma liderança muito grande, né? E infelizmente essa perseguição a ele acabou também um processo de minar as lideranças que foram surgindo junto com ele, né? Mesmo tendo depois aqui embaixo no sul a figura de Dom Paulo, de Dom Luciano, e aí como Dom Helder acaba sendo impedido, né, de falar, ele vai conseguindo aí que outros religiosos do próprio Nordeste e do Sudeste vão dando continuidade a esse trabalho da Igreja Progressista, né? E só que também vai passando o tempo, né? Essas lideranças vão envelhecendo, aquela história toda. E também temos o problema do papado do João Paulo II, né, que vai enfraquecer o que era, na minha visão,
a grande célula de todo esse processo, que eram as comunidades eclesiais de base, né, que vão se enfraquecendo em função de um processo interno da igreja. Mas, enfim, isso é uma outra questão. E Dom Helder, não é à toa, né, só para a gente deixar registrado, que foi impedido de receber o Prêmio Nobel da Paz por 4 vezes seguida, né, pela sua atuação, e aí a ditadura, através do Itamaraty, mexe os pauzinhos lá para que ele não receba, né? Mas ele foi uma liderança muito importante, né? Reconhecido mundialmente, respeitado mundialmente, né? Foi a primeira pessoa a falar que no Brasil havia tortura, né? E que as pessoas estavam sendo mortas e torturadas lá na França no início dos anos 70, né? Então, além de tudo que ele escreveu, com as obras completas de Dom Helder, né? Mas a atuação dele dos anos 60 até os anos 80 foi algo assim muito significativo, né? Para todos, né? Dentro da igreja, e por isso, né, a questão da cruz e a espada, porque ele tem essa dificuldade de transitar, né, dentro da igreja, porque a ala conservadora, você sabe muito bem disso, o quanto incomodou, né, quanto foi impeditivo, né, até em Recife mesmo, né, os políticos conservadores e os usineiros, né, e a própria igreja conservadora, mas ele enfrentou isso, né, de uma maneira muito significativa. E quando eu falei do usineiro, eu vou contar mais um caso aqui de uma mulher de usineiro que queria muito conhecer Dom Helder e foi numa missa dele próxima do Natal, né? E depois da missa, ela quis falar com o Dom Helder pessoalmente e entregou um cheque para o Dom Helder e disse a ele: olha, Dom Helder, esse cheque é para você usar, né, nas suas obras sociais. E ele nem abriu o cheque para saber o valor, devolveu para ela e disse para ela: olha, eu prefiro que vocês paguem decentemente os seus trabalhadores lá na fazenda, quem passa a tua roupa, quem limpa o seu jardim, né? E a mulher saiu e falou: olha, eu nunca mais quero assistir uma missa desse comunista, né? Então, assim, olha, as histórias do Dom são espetaculares, né? São espetaculares, né? Martinho, a gente está chegando ao fim, mas aí antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco do que você escreveu sobre ele e, sobretudo, sobre uma coisa que é muito rara, que é Dom Helder para criança, que é esse livro que a gente tem aqui. Eu queria que você falasse dos seus livros e desse livro, por que um livro de Dom Helder para as crianças? Tá. Bom, é assim, na verdade, eu posso mostrar aqui para você? Esse livro aqui, Dom Helder Câmara, O Modelo de Esperança, ele foi a dissertação de mestrado. Então, na verdade, eu escrevi a dissertação e a editora Paulus gostou do trabalho e quis editar. Nesse livro, Dom Helder Câmara, O Modelo de Esperança, eu mostro um pouco, né, da caminhada do Dom Helder. Não é uma biografia, longe disso, mas eu estou querendo mostrar por que Dom Helder é um modelo de esperança para nós, né, para a sociedade. E até digo para você, né, que hoje Dom Helder faz muita falta, né? A gente vive um momento que a gente precisaria de vozes
como Dom Helder para falar com a sociedade, né? Nesse meio tempo, aconteceu esse livro que você mostrou, Helder Câmara, um nordestino cidadão do mundo. Então, o que aconteceu aqui? A Paulus me pediu para que eu escrevesse, porque eles tinham essa coleção Brasileirinhos, que é uma coleção que fala de personagens ilustres da história do Brasil. E eles então me falaram: olha, você não quer escrever? A gente gostaria que você escrevesse um livro de Dom Helder para criança, né? E aí eu fiquei assim um pouco ressabiado, porque eu falei que nossa, eu vou escrever para criança. E aí a minha esposa, ela é psicóloga, e aí eu chamei a Ilvana, né, minha esposa, para escrever o livro junto comigo. Mas foi um trabalho muito gostoso, porque o resultado final ficou muito bacana com as ilustrações, e aí eu contei a história para minha esposa de Dom Helder, ela sabia da história, porque, né, veio fazendo um mestrado e tudo mais, e ela foi basicamente traduzindo, né, a atuação de Dom Helder para um linguajar que a criança entendesse, né? E aí, nesse processo todo, o que aconteceu? No primeiro livro, o Dom Helder Câmara, o Modelo de Esperança, o último capítulo, eu dei como título A Pedagogia da Esperança. E com esse termo, a Pedagogia da Esperança, muita gente poderia achar que eu estivesse falando de Paulo Freire, mas na verdade eu estava falando da pedagogia de Dom Helder, né? E aí me veio o interesse de pesquisar, ou de fazer uma pesquisa sobre a educação libertadora de Dom Helder, junto com Paulo Freire, né? E aí eu fiz a pesquisa no doutorado, e a Paulus também publicou, né, Fundamentos para uma Educação Libertadora, Dom Helder Câmara e Paulo Freire. Então eu mostro nesse livro como a educação libertadora está fundamentada a partir do pensamento de Paulo Freire e de Dom Helder. Não só no pensamento, né? No pensamento e na prática, porque tanto Dom Helder quanto Paulo Freire, né, construíram uma educação libertadora, né, na prática deles como religioso e como educador, né? Então eu acho que esses dois trabalhos eles se complementam quando a gente pensa aí na figura do Dom Helder Câmara. E só para aproveitar, Rejane, nesse meio tempo, a Paulus acabou me pedindo para fazer um DVD, né? E aí eu coloquei o título Educar para a Liberdade, Dom Helder Câmara e Paulo Freire, que na verdade eu estou falando sobre o livro Fundamentos para uma Educação Libertadora, né? E nesses anos todos como professor, nos últimos 15 trabalhando com formação de professoras em cursos de licenciatura, pedagogia, educação física, biologia, enfim, a gente vai tentando aí construir, né, uma formação de professores que tenham uma visão aí mais libertadora sobre a questão humana, né, sobre como formar esse jovem, né? E aí quando eu digo como formar, é formar sempre ele com a possibilidade de olhar da maneira mais ampla possível a realidade que ele vive, para ele tomar o rumo que ele bem entende, né? Não é dogma, é dar a possibilidade da pessoa ter a liberdade de pensar, né? O que é fundamental aí dentro desse processo.
seja na escola, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja onde for, né? E também, né, nessa luta, né? Cada um na sua, no seu espaço, no seu trabalho, né? Mas é muito gratificante saber que nós tivemos um Dom Helder Câmara, né, para ajudar a construção desse país, né, e Paulo Freire também, né, seguindo aí nesse embalo, né, eu acho que é muito interessante. E hoje falta isso, né, principalmente aos cursos de formação de professores, eu acho que falta falar de Paulo Freire, e arrisco dizer que na formação de religiosos, seminaristas, falta estudar Dom Helder Câmara. Isso mesmo. Eu, uma vez, eu acho que início dos anos 2000, eu fui fazer uma palestra para seminaristas e perguntei quem já ouviu falar em Dom Helder? Devia ter uns 15. Nenhum. Isso há 20 anos atrás, aqui em São Paulo. Aí depois até comentei com a pessoa que me chamou, falou, o negócio tá ruim, né? Porque Dom Helder é uma liderança. Você pode até depois, eu costumo falar tanto de Paulo Freire quanto de Dom Helder. Você pode até depois falar que não gosta, mas você não pode deixar de conhecer esses dois personagens, né? Enfim, Regiane, a gente pode ficar falando horas e horas, né, sobre mas infelizmente o tempo está acabando. Queria que você se despedisse aí do pessoal, agradecer a você bastante a sua presença, agradecer o que você nos acrescentou sobre Dom Helder, conhecer um pouco mais sobre ele, tenho certeza que muita coisa aqui que você falou, algumas pessoas nem sabiam, e isso é que é o bom, né, da gente caminhar, exatamente isso, dando material para que as pessoas façam seu próprio caminho. E aí, suas despedidas, por favor, professor Martins. Eu quero agradecer a você pelo convite, né, a comunidade Bremen, de me dar essa oportunidade de falar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência como educador e o meu olhar em relação a Dom Helder, né? Porque cada um tem um olhar, você tem o seu, enfim, cada pessoa tem um, né? E eu vim aqui para trocar uma ideia e mostrar como que eu vejo Dom Helder e quem sabe, né, incentivar as pessoas que nunca leram sobre Dom Helder que procurem, né, ler o que ele escreveu, ou vários escritores que escreveram sobre Dom Helder, né? É uma figura que vale a pena conhecer, né? Porque ele foi muito importante e continua sendo importante para a nossa história, né? E para a nossa formação humana, não é, Regiane? Tá? Com certeza. E fico à disposição aí da comunidade Bremen, à sua disposição. Obrigada. Tá? O que precisar, a gente agradece. Pode contar com a gente. Obrigado, Regiane. Obrigada. E só para finalizar, eu queria completar dizendo que nesses últimos 20 anos, 22 anos, o Instituto Helder Câmara vem coletando material que chegam ou que já estavam descritos e foram escaneados, na verdade, digitalizados, 200.000 páginas. 200.000 páginas de escritos de Dom Helder ou escritos sobre ele. De revistas, jornais, são 200.000. E foram enviados, e chegou ao Vaticano agora, dia 31 de maio, foi entregue na mão da Congregação para a Causa dos Santos, nas mãos do Monsenhor Giacomo. As coleções são 2 coleções com o mesmo conteúdo, mas, na verdade, cada coleção ela tem 180 volumes e totaliza 63.313 páginas de escritas de Dom Helder que foram
entregues ao Vaticano, né? E uma boa parte desse acervo está no portal da CEP, Companhia Editora de Pernambuco, onde tem uma boa parte que é quem está digitalizando esse material e está à disposição para quem quiser acessar. E aí eu queria encerrar, Martinho, com um trecho. Esse aqui foi o discurso dele de despedida, quando ele passou a ser bispo emérito. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, esse trechinho que eu vou ler aqui. O discurso chama Sinais dos Tempos, Sinais de Deus. E aí ele diz assim: foi a graça divina que permitiu à Igreja de Cristo a coragem que o Evangelho inspira de denunciar a injustiça e a opressão, a miséria e a fome como gritantes pecados sociais. Não faltou quem nos acusasse de fugir à nossa missão para fazer política, quando a Igreja tentava apenas cumprir a missão do bem comum, dever evangélico de lutar sem ódio, sem violência, mas com decisão e firmeza por um mundo mais justo e mais humano. Não faltou quem acusasse a Igreja de subversiva e comunista. E toda a nossa subversão era mostrar, com fé, que a graça divina nos concede que nas calçadas das grandes cidades, nas ruas dos grandes centros, Jesus Cristo em pessoa catava e cata restos de comida no lixo para comer, dormia e dorme ao relento, debaixo de pontes e viadutos. Era e é preso e perseguido por ser pobre. Deus concedeu que a Igreja de Cristo no Brasil tivesse a coragem dos cristãos do início da era cristã de testemunhar o Evangelho à custa da própria liberdade e à custa da própria vida. Essas são palavras que eu acredito que continuam mais atuais do que nunca, infelizmente, no nosso tempo. E é isso que eu acho, que a profecia de Dom Helder, ela se renova. Porque o que ele falou, quando a gente vê um negócio que foi escrito em 1985, né? E você vê que é exatamente o que a gente está precisando hoje, é redescobrir essa igreja dos primeiros tempos. E aí, pessoal... Tem muita coisa que você lê de Dom Helder de 30, 40, 50 anos atrás, e você... Que é atualíssimo. E só uma coisa que eu quero te falar. Quando eu fiz essa pesquisa, Helder e Paulo Freire, às vezes você pega escritos de Dom Helder e escritos de Freire, em momentos diferentes, você fala, nossa, eles sentaram junto para escrever. Parece que os dois combinaram. É espetacular. Espetacular. Pois é. E aí, convido todo mundo, reforçando o convite de Martinho, para conhecer o site domheldercamara.org.br, onde você vai encontrar toda a biografia de Dom Helder, os causos que Martinho colabora, a palavra de Dom Helder, que na terça-feira vai ao ar cada terça-feira um novo episódio pequenininho com a palavra Dom Helder. Temos o podcast no Spotify. Dom Helder está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Então, você tem muitas fontes para pesquisar Dom Helder. E aí, a gente encerra o nosso programa com muita alegria, agradecendo a presença do professor Martinho, e a gente pede ao monge Marcelo Barros para dar uma palavra final, e a gente segue caminhando. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo, e até a próxima semana com um novo episódio de Com Quem Estamos Juntos. Queridos irmãos e irmãs, não deixa de ser uma responsabilidade imensa para nós que nos consideramos herdeiros e herdeiras da profecia de Dom Helder Câmara, celebrarmos neste ano mais o 23º aniversário da sua partida. Responsabilidade por vários motivos. Primeiro, porque à medida que o tempo passa, a presença, a figura, a lembrança, a memória, corre o risco de se tornar mais frágil. Então, é uma responsabilidade maior de avivar, de retomar, de não deixar
enfraquecer. O segundo motivo é que nós temos agora o processo de canonização que avança no Vaticano, e é muito importante que isso seja feito sem tirar Dom Helder do meio do povo, sem que a sua figura seja transformada num santinho de altar, que ele não é. Que a santidade de Dom Helder possa ser para nós, para todos nós, santidade pé no chão. Santidade com a pele minha e sua. Não de gesso, não de madeira, não de argila. De carne. E de carne humana, na solidariedade, na comunhão, na partilha de tudo que faz parte da vida, mas, ao mesmo tempo, na consciência profunda da intimidade divina, de Deus que quer viver em nós, e que Dom Helder acentuou isso permanentemente o tempo todo e do qual ele foi testemunha fiel. Então, que com essa esperança e essa alegria continuemos firmes na memória desse profeta. Grande abraço, seguimos juntos caminhando.